Olá, meus queridos, a paz do Senhor, que Deus em Cristo abençoe você, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos permite de mais uma vez estarmos reunidos para juntos estarmos compartilhando mais um pouco da palavra do Senhor. Querido, e a mensagem de hoje ela tem como tema como ter uma vida financeira equilibrada. Como nós ter uma vida financeira equilibrada, né? E nós temos visto muito nos dias de hoje, nos dias atuais, muitas famílias, né, gastarem mais do que o que ganha. Gastam mais do que o que ganha. Não só as famílias, mas como um todo. Às vezes as pessoas gastam muito mais do que aquilo que elas estão ganhando. Então, mas como nós termos uma vida financeira equilibrada? Então, o Senhor, Ele tem uma palavra ao seu coração nesta noite, neste dia. Eu não sei qual horário você está vendo esse vídeo. Então, fica até o final que o Senhor, Ele tem uma palavra ao seu coração. Querido, só que antes eu quero convidar você que ainda não é nosso inscrito, a se inscrever no nosso canal. Nos ajuda a fazer esse canal crescer e essa palavra alcançar outras vidas que estão precisando ouvir uma palavra da parte do Senhor. Deixa também o seu comentário, deixa o joinha, não esquece do joinha, ele é muito importante. Ativa também aí o sininho de notificações para você estar recebendo todas as notificações que assim que nós colocarmos um novo conteúdo no canal, você vai estar recebendo a notificação. Querido, dito isto, abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, no seu capítulo de número 4, versículo de número 6 e 7. Então, essa mensagem, ela tem como tema como ter uma vida financeira equilibrada, né? Como eu já disse, muitas pessoas estão gastando muito mais do que aquilo que elas estão recebendo. E como nós temos uma vida financeira equilibrada, nós precisamos tomar algumas atitudes. E a primeira dela, querido, nós precisamos buscar orientação de quem tem algo para nos acrescentar, de quem tem algo para nos ajudar, né, durante a nossa caminhada. Então nós precisamos buscar algo, buscar orientação de quem tem algo para nos dar. E a Bíblia vai dizer em 2 Reis, no seu capítulo de número 4, versículo de número 6 e 7, a Bíblia diz: quando todas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: tragam-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas vazias. E o azeite parou. Versículo de número 7, a Bíblia diz: então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite, paga a sua dívida e viva do resto com seus filhos. Querido, nesta passagem nós vamos ver a mulher, a viúva, aonde agora vai ao encontro do profeta Eliseu. E quando ela vai ao encontro do profeta Eliseu, ela vai dizer: olha, meu senhor, sabe o meu esposo? Ele era servo do Senhor, e agora ele morreu. E agora ele deixou para mim e para os meus filhos uma dívida. E agora os credores estão vindo cobrar essa dívida e querem levar os meus filhos como escravos. Querem os meus filhos como para pagar a dívida. Querido, e essa mulher agora ela vai pedir a orientação do profeta Eliseu. O profeta Eliseu vai dizer para ela: o que eu posso fazer por você? Me diga o que você tem para que eu possa fazer algo pela sua vida. E essa mulher ela vai dizer: eu não tenho eu só tenho dentro de minha casa um coisinho de azeite. Aí, querido, é o bastante para esse homem agora dizer: olha, vai aos teus vizinhos, pede vasilhas vazias e não poucas. Aí a Bíblia diz que essa mulher ela vai e pede vasilhas emprestadas e ele diz: olha, entra dentro do teu quarto e derrama o azeite. Sabe essa vasilha de azeite que você tem? Derrama.
derrama enchendo as vasilhas. E a Bíblia diz que essa mulher entra dentro do quarto e agora começa a derramar o azeite nas vasilhas. E os filhos vão passando vasilhas para ela e chega uma hora que ela diz: cadê as vasilhas? Aí o menino vai dizer: não tem mais, já acabou-se. Ou seja, todas aquelas vasilhas estavam cheias. E no versículo de número 7, a qual nós limos, a Bíblia vai dizer que agora essa mulher, quando ela chega diante do profeta, ela vai dizer, e o profeta vai dizer para ela: olha, vai, pega, vende, paga a tua dívida e vive do resto com os teus filhos. Querido, nesta passagem nós vamos ver o profeta dar a ela um rumo de como ela deveria fazer. Essa mulher, o profeta vai mandar ela ir pagar a sua dívida. Antes dessa mulher sair para ir fazer compras, fazer uma outra coisa, não. O profeta vai dizer para ela: olha, primeiro pega, vende, agora paga a tua dívida. Então essa mulher, ela tinha dívida com os credores e agora ela tinha também uma dívida com as suas vasilhas que ela tinha que agora devolver aquelas vasilhas. Então, além dela ter a dívida com os credores, agora ela também está com outra dívida, que é devolver aquelas vasilhas. Ela agora vai ter que vender aquele azeite e trazer as vasilhas de volta e entregar para os seus vizinhos. Querido, mas perceba que o profeta vai dizer para ela: olha, vai, vende, e depois que você vender, você paga a sua dívida. E aí o restante você pode fazer o que você bem entende. Vive do resto com seus filhos. Mas o profeta vai dar a ela uma direção. Essa mulher, antes dela sair gastando, ela precisava pagar a sua dívida. Então nós precisamos buscar orientação de quem tem algo para nos dar, de quem tem algo para nos ajudar. Então agora o profeta, além de ter ajudado ela a conseguir o azeite, além do profeta ter ajudado ela a conseguir o azeite, ele agora vai dar orientação de como ela vai gastar aquele dinheiro. Como ela vai agora investir aquele dinheiro. Olha, vai lá e paga a tua dívida, quita tudo, agora o restante você vai viver do resto. Ei, querido, então nós temos que buscar primeiramente orientação de quem tem algo para nos ajudar, ou seja, de agregar na nossa vida, agregar para conosco. A segunda coisa, querido, nós precisamos investir tempo na semeadura. Salomão, em Provérbios, no seu capítulo de número 30, versículo de número 24 e 25, a Bíblia diz: há 4 coisas bem pequenas. Há 4 coisas bem pequenas na terra, mas que são mais sábias do que os sábios. Olha só. Há 4 coisas bem pequenas na terra, mas que são mais sábias do que os sábios. Versículo de número 25. As formigas, povo sem força, mas que no verão prepara a sua comida. Perceba que aqui Salomão ele vai estar falando das formigas. Olha, há um povo que é pequeno, sem força, mas que no verão ele sameia, ele procura a sua comida. Ou seja, ele prepara a sua comida, porque veja que as formigas, elas vão pegar no verão todo, elas vão passar o verão ali trabalhando, ajuntando aquele alimento e levando ali para sua casa, porque ela sabe que o inverno vai chegar, e quando o inverno chegar, ela não vai poder sair. Então agora ela vai passar o verão todinho trabalhando, levando a sua comida. Então é um povo pequeno, sem forças. É um povo sem forças, mas que semeia. As formigas, elas semeiam. Por quê? Porque elas plantam o quê? A semeadura. Elas passa o verão todinho colhendo a sua comida, o seu alimento.
para que no inverno elas passem o inverno tranquilas. Então perceba que nós temos muito que aprender com as formigas, que sem forças, mas enquanto nós estamos às vezes dormindo, elas estão trabalhando. Enquanto nós estamos despercebidos, elas estão trabalhando, guardando, plantando ali a comidinha delas, para que quando chegar o inverno, elas tenham alimento para passar todo o inverno. Então elas passam o verão trabalhando. Salomão, ele vai falar isso a respeito das formigas. Ei, querido, a semeadura é aquilo que você semear, é aquilo que você vai colher. Tudo que o homem semear, isso também ceifará, diz a palavra do Senhor. Querido, e em terceiro lugar, querido, em terceiro lugar nós vamos ver que nós temos que ser fiel a Deus. Malaquias, do seu capítulo de número 3, versículo de número 6 ao 12, a Bíblia vai dizer, Malaquias, do seu capítulo de número 3, versículo de número 6 ao 12, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Será? Será que pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam, em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Como maldição, vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova, nisto diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não lhes abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vocês bênção sem medidas, por acaso vocês repreenderei o devorador? Por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Ei, querido, perceba que a Bíblia vai dizer que o Senhor abrirá as janelas dos céus e derramará bênção tal. Ou seja, quando o Senhor está falando de janela, querido, quando o Senhor está falando de janela, nós temos que entender uma coisa. A porta, ela é aberta por todos os lados, tanto pelo lado de fora como pelo lado de dentro. Mas a janela não. A janela, ela só é aberta pelo lado de dentro. A janela, ninguém abre janela pelo lado de fora. E quando o Senhor está falando que abrirá e derramará dos céus, abrirá as janelas dos céus e derramará bênção tal. Querido, é o Senhor dizendo para mim e para você, olha, seja fiel no Senhor, que aí depois ele ainda pede para que faça prova dele. Ou seja fiel em quê? Nos dízimos e nas ofertas. Porque nos dízimos e nas ofertas
nós temos que entender, que compreender que os dízimos e as ofertas é para a casa do Senhor, é para que a obra do Senhor seja feita. Ou seja, querido, a obra do Senhor, ela precisa, o templo do Senhor, ela precisa pagar uma conta de água, pagar uma conta de energia. Então ela precisa de muitas coisas, comprar algum instrumento, comprar alguma coisa para que a casa do Senhor seja ali um ambiente a qual nós vamos ouvir a palavra do Senhor. E é nos seus dízimos, é nas suas ofertas que a casa do Senhor, ela é mantida. Ei, querido, o Senhor, ele não precisa de dinheiro. O Senhor, ele não precisa de dinheiro porque ele é o dono do ouro, da prata, de tudo. É o Senhor que é o dono. Mas a casa do Senhor, o templo do Senhor, precisa pagar uma dívida de alguma coisa, precisa pagar a dívida de água, de luz e por aí vai. Ei, querido, mas só que às vezes nós somos presos, nós se prendemos a dar o nosso dízimo, a nossa oferta. Por quê? Porque achamos que o pastor vai fazer isso, fazer aquilo, e não vai fazer para a casa do Senhor. Ei, querido, nós temos que fazer a nossa parte, porque fazendo a nossa parte, nós somos abençoados. Assim como a palavra do Senhor está nos dizendo, que o Senhor, ele abre as janelas dos céus para te abençoar, para nos abençoar. E assim nós somos abençoados a partir do momento que nós abençoamos a casa do Senhor. Independente daquilo que o pastor vai fazer, não, querido, nós temos que entender e compreender aquilo que ele vai fazer. É Ele, Deus, que vai... Ele tem a sua coisa com Deus, então é Ele, Deus, que vai... como que eu posso dizer? Ele vai agora se ter com Deus e não você. Então a sua parte você fez, independente daquilo que ele vai fazer, daquilo que ele vai pegar aquele dinheiro e fazer outra coisa. Ei, querido, faça a sua parte e seja abençoado da parte do Senhor. E aí depois o Senhor ainda vai dizer, olha, leva os dízimos e as ofertas à casa do tesouro para que haja mantimento. Ei, querido, e agora o Senhor vai dizer, olha, depois de ter feito isso, faz prova de mim, que aí abrirei as janelas dos céus. Ei, querido, o Senhor está dizendo para mim e para você, que para você ser abençoado, você tem que abençoar a casa do Senhor, porque enquanto você está abençoando a casa do Senhor, você está sendo abençoado. Por quê? Porque enquanto você está depositando, você está recebendo. Enquanto você está depositando na parte do Senhor, Ele está abrindo as janelas do céu para te abençoar. Então, para termos a nossa vida financeira, equilibrada, em primeiro lugar, nós precisamos de orientação. Orientação de quem? De quem vai nos acrescentar, de quem vai nos ajudar. Assim como essa mulher, ela vai em busca daquele profeta, e o profeta vai dar a ela a dica de como que ela tem que fazer, olha, vai, pede emprestado vasilhas não poucas, e vai e entra dentro do teu quarto e derrama o azeite. Ei, querido, e em segundo lugar, nós temos que buscar, ou seja, fazer como as formigas. As formigas, elas passam o verão todo trabalhando, ajuntando a sua comida, o seu alimento. E ela passa o verão ali todinho pegando o seu alimento e depositando, querido. Então nós temos que aprender com as formigas. E em terceiro lugar, nós temos que abençoar a casa do Senhor para que nós sejamos abençoados. Abençoar a casa do Senhor é nós levarmos o nosso dízimo, a nossa oferta na casa do Senhor, para que haja mantimento, para que a casa do Senhor possa ser uma bênção para muitas pessoas que vão ouvir uma palavra da parte do Senhor. E assim a casa do Senhor, quando nós abençoamos em que? Levando o nosso dízimo, a nossa oferta para a casa do Senhor, a casa do Senhor, ela está aberta para receber aqueles que vêm chegando. Ei, querido, então fica com essa palavra ao teu coração, que para que nós podemos ser abençoados, nós precisamos fazer estas coisas, as quais vai agradar o coração do Senhor. E agradando o coração do Senhor, o Senhor abre as janelas do céu e derrama bênção tal sobre as suas vidas. E depois você será abençoado para a honra e glória do nome do Senhor. Então nós temos que praticar
praticar aquilo que a Bíblia nos ensina. Amém, querido? Fica com essa palavra no teu coração, que Deus em Cristo abençoe você, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus.